Bom, estamos falando ao vivo, direto do prédio aqui da Câmara Municipal de Vereador de Presidente Dutra, onde hoje, momento histórico para Presidente Dutra, que é o lançamento do livro Viajando, do curador a Presidente Dutra, do escritor presidutrense, o José Pedro Araújo, o Araujinho. Tá? Veio um livro repaginado que conta a história desse município. E muita gente já comparecendo ao evento aqui no prédio da Câmara, tá? Para o lançamento do livro Viajando de Curador a Presidente Dutra, tá? Numa festa realmente muito bonita. Nessa noite, muitas autoridades comparecendo aqui a este evento. Tá? Aqui, presença do secretário de Educação, estamos ao vivo, secretário, participando dessa festa de lançamento do livro do presidutrense Araujinho. Hoje é um momento, mais um momento para a história de Presidente Dutra. Araujinho, que foi esse que encabeçou, né, esse escritor que meteu a cara a tapa e resolveu escrever a história de Presidente Dutra, de curador a Presidente Dutra, e agora está atualizando. Segundo ele, já tem 200 páginas a mais do que o primeiro livro, então tem muita novidade, tem muita história boa para nós, cidadãos presidentes, sabermos o que é a história do nosso município e o porquê está aqui hoje, as famílias que participaram do seu crescimento, da sua estruturação, do seu começo. Então, sem dúvida, aqui tem grandes nomes que fazem parte do nosso município. Obrigado então ao secretário, o secretário municipal de Educação do município Presidente Dutra, e por aqui também numa roda de amigos, o jornalista e também escritor, deixa eu só passar aqui para o outro lado aqui, que é o Alfileno Gomes. Estamos ao vivo falando aqui para todo Presidente Dutra, para todo o Maranhão, para todo o Brasil, prestigiando então essa festa do lançamento do livro do Araujinho. Olha, é importante a figura histórica e cultural da nossa cidade. O José Pedro, ele está resgatando a história social, política e econômica de Presidente Dutra, evidenciando personagens que fizeram parte dessa história. É uma viagem na alma do cidadão que fez parte desse crescimento da cidade. Eu só tenho que parabenizar o Araújo por essa coragem de colocar nos anais históricos de Presidente Dutra este grande livro que vai servir de referencial para essa nova geração. Obrigado então, jornalista e escritor Alfileno Gomes, que também é um dos que compôs o hino do município de Presidente Dutra. Por aqui também o ex-prefeito de Presidente Dutra, Jurandir Carvalho, falando pra gente. Estamos ao vivo, participando dessa festa, desse lançamento do livro que conta a história de Presidente Dutra, do curador a Presidente Dutra. Aqui é um grande momento, eu acho até que deveria ter mais gente de Presidente Dutra. É um filho ilustre, o livro dele é uma verdadeira enciclopédia. Pode ter certeza que vai servir para toda a geração de Presidente Dutra. Eu estou muito feliz de estar aqui. O doutor José Pedro de Araújo, nós estudamos o 2º grau juntos lá em Teresina, moramos no mesmo pensionato, a nossa convivência é muito antiga, então é um prazer imenso estar aqui hoje e eu acho que ele está deixando um grande legado aqui para Presidente Dutra. Esse livro dele é dos melhores. Isso é resgatando, contando a história do curador ao hoje moderno Presidente Dutra. É verdade, ele vem resgatando desde o curador a Presidente Dutra de hoje. Mas isso levando em consideração todas as famílias tradicionais, as famílias raízes de Presidente Dutra. Ele não deixou nada de fora, ele fez, foi caprichar mesmo. Muito bem, obrigado o ex-prefeito Jurandir Carvalho de Souza. Por aqui também, aqui do meu lado, professor e diretor, participando também desse evento, desse momento para a história de Presidente Dutra, que é o lançamento do livro do Araujinho. É um momento especial, né? A gente tem o privilégio, nem em todas as cidades, a gente sabe que recontar a história de uma cidade é muito difícil. Então, na maioria das nossas cidades vizinhas, não tem um material tão farto como o Presidente Dutra. Então, nós
estamos num momento de privilégio, né? Essa divulgação é uma reedição do livro, é uma história aí que ele já se debruçou com mais materiais e está nos contando mais, cada vez mais profundamente a história da nossa presidente Dutra. Muito importante para nós. Um professor de história como eu é um momento maravilhoso de assistir. Muito bem, obrigado ao professor Rafael, professor e diretor de escola aqui no município de Presidente Dutra. Falar em professor, o professor também, um professor bastante conhecido do município, professor Teles, participando dessa noite aqui, do lançamento do livro do Araújo. O senhor, como professor, conhecedor do município de Presidente Dutra, qual a importância de um livro desse para o conhecimento desse povo de Presidente Dutra? Eu já havia falado isso essa semana como o referencial para toda a Presidente Dutra. O livro do Araújo, do José Araújo Filho, é um referencial não só para a Presidente Dutra em si, mas também para a sala de aula, para a educação das nossas crianças, nossos jovens e adultos. É com grande mérito e grande coragem desse escritor em trazer para a Presidente Dutra a segunda edição, agora já totalmente renovada, atualizada e, mais do que isso, um referencial curricular para a Presidente Dutra e também para as bibliotecas do Estado e também do município de Presidente Dutra. Nós carecemos muito de uma obra referencial. Disse ao escritor recentemente, ao entrar aqui neste recinto da Câmara Municipal, o senhor teve a coragem que muitos não tiveram, escrever uma obra tão importante para a Presidente Dutra. Por quê? Porque ele está isento, né? Ele está isento, ele pode escrever e ter a sua colocação à maneira de não ter uma censura, vamos dizer assim, prévia, né? Embora sabemos que a história é um recorte, são recortes. Você perguntar, professor Teles, doutor Teles, o livro conta tudo? Não. Ele conta alguma coisa? Conta. O mais importante, ele é o referencial para a história de Presidente Dutra. E os outros deveremos questionar, né, e procurar escrever também. Muito bem, obrigado ao professor Teles. Tá? Estão participando desse evento, estamos ao vivo, você acompanhando pelo canal da TV Cidade e também pelo canal do Adonias Soares, nessa noite, aqui no prédio da Câmara Municipal de Presidente Dutra. Tá? Muita gente da sociedade presidutrense, da sociedade participando. Por aqui também, conversar aqui com meu amigo, né, o vereador Raimundo Nava, também amigo do Araujinho, participando dessa festa, desse lançamento agora todo atualizado do livro do Araujinho. Olha, boa noite, Paula, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu estou sentindo-me tão feliz. O Araujinho não é só meu amigo, ele é meu primo, viu? E ele está de parabéns, e Presidente Dutra também de parabéns, a gente ter um escritor, filho da nossa cidade, e mostrando o melhor de Presidente Dutra, mostrando as famílias que iniciaram a nossa cidade, por exemplo, a nossa família, os Barros, os Falcão, o Nava e tantas outras famílias que aqui moram aqui em Presidente Dutra. Então o Araujinho, para mim, ele está de parabéns, é uma pessoa muito competente. Tem o seu pai, já falecido, o seu Araújo, um homem íntegro, um homem que sempre se preocupou com nossa cidade. E o Araujinho vem desfrutar desse enorme nome aqui em Presidente Dutra. Muito bem, obrigado ao vereador Raimundo Falcão Nava, vereador decano, né, da Câmara Municipal em Presidente Dutra, tá? Em Presidente Dutra. Por aqui também a gente conversa com o chefe de gabinete do município de Presidente Dutra, doutor Lucas Castro, advogado. Estamos ao vivo falando dessa festa, do lançamento atualizado do livro do escritor presidutrense Araujinho. Pois é, o Sr. José Pedro de Araújo Filho sempre nos presenteia
com coisas que a gente vai levar para uma posteridade. E a gente tem esse livro, Viajando de Curador a Presidente Dutra, realmente como uma fonte de pesquisa. Recentemente, a gente teve uma demanda lá na prefeitura que a gente precisou de alguns dados de decretos-leis e tal, da criação do município de Presidente Dutra para encaminhar para um convênio. E onde eu fui pesquisar? Na primeira edição do Viajando. E agora tenho certeza que essa segunda edição do livro dele vem para brilhantar mais ainda a história da nossa eterna curador, agora Presidente Dutra, que eu tenho certeza que vai continuar sendo essa fonte de pesquisa e de inspiração para muitas outras pessoas que querem ser escritores e que pensam, isso é impossível, não dá certo. E vem aí o Araújinho e mostra que é possível sim fazer um livro muito bem feito, recheado de informações, muita pesquisa, dá para perceber que ele praticamente foi ali um historiador. Foi ali nos arquivos do IBGE, da Casa Civil, de algumas famílias aqui de Presidente Dutra, tem muitas fotos. Nessa edição nova isso foi ampliado e fala até do nosso prefeito, Raimundinho da Audiolá, falando da duplicação da BR, das reformas das UBS, enfim, de todos os melhoramentos que o prefeito tem feito. E eu fico muito feliz de estar aqui nessa noite que celebra a nossa história em Presidente Dutra. Muito bem, obrigado ao Lucas, né? Chefe de gabinete do município de Presidente Dutra, e você está acompanhando ao vivo, tá? A gente tenta conversar com o médico do município. Doutor Orlando, estamos ao vivo, dessa participação, desse lançamento de um livro moderno falando da história de Presidente Dutra, sabemos também pelo seu amigo, o senhor também um patrocinador do livro, que é o Araújinho. Isso, Paulo. É uma honra e um privilégio poder colaborar com o Presidente Dutra, até através do resgate da nossa história. Então, é importante para um povo, para uma comunidade, para que toda a nossa gente, para que todos nós conheçamos o passado, para poder vivermos o presente e projetarmos um futuro melhor, um futuro com oportunidades, um futuro mais justo para todos que habitam Presidente Dutra e região. E essa parceria com Araújo, que eu me permita chamar de Araújinho, né? Porque o Araújo era o pai, né? O patriarca, é exitosa. É um livro maravilhoso que vale a pena ser lido e, principalmente numa época como essa, vale a pena ser presenteado como um presente de Natal. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações e oportunidades e que Cristo renasça no coração de cada um de nós. Bem, a gente aproveita, obrigado, doutor Orlando, nós estamos ao vivo e a gente aproveita, tá? Aproveita para conversar também com a ex-vereadora, tá? Carta de Guadalupe, acompanhada do seu esposo, doutor Orlando. O doutor Orlando falando dessa questão do resgatar a história de Presidente Dutra, e hoje uma realidade. A gente fica muito feliz em poder estar aqui, né, participando desse momento tão importante para a nossa história, para a história da nossa cidade. A gente está nessa parceria com o escritor, com o Araújinho. A gente fica muito feliz e quem não tem passado, não tem presente, muito menos vai ter futuro. Então é a nossa história contada, vale a pena ser lida e valorizada. Parabéns ao Araújinho, parabéns a todos nós por termos esta obra em mãos, que com certeza irá trazer para a gente grandes revelações, muita história, e eu tenho certeza que será de grande utilidade para as próximas gerações, para a gente e para as próximas gerações. Muito bem, tá aqui então, obrigado a ex-vereadora Carta de Guadalupe, tá? E esse é o livro, tá? Esse é o livro que está sendo lançado, atualizado, tá? Atualizados, estamos ao vivo, tá? E aqui conta a história, como diz o livro, viajando do curador a Presidente Dutra, nessa noite magnífica para os presidutrenses, por que não, para os maranhenses, acontecendo aqui no prédio da Câmara Municipal. Obrigado, dona Carita, tá acompanhada aqui do doutor Orlando. Bom, estamos ao vivo pelo canal do YouTube, tá?
Dando sequência, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, conversar aqui com o enfermeiro, presidutrense, José Francisco, né? Já foi secretário municipal de saúde, prestigiando essa festa de lançamento, relançamento, né, desse livro do José Pedro Araújo. Exatamente, na realidade eu admiro muito a figura do Araújinho, como todo mundo conhece, porque ele se dedicou a um trabalho de buscar não deixar perder situações que infelizmente com o tempo a gente estava passando por elas, né? Nossa história é muito rica, né? Ela é muito mais do que 79 anos de emancipação, ela já tem todo um histórico por trás aí. E o Araújo, pela sensibilidade que ele tem, ele conseguiu resgatar muito disso, né? A gente não poderia de forma alguma perder, até porque existem citações no livro, tanto a respeito da minha família, que está aqui desde os primórdios, e a gente de forma alguma poderia perder esse lançamento. Muito bem, conversando então aqui com o José Francisco, tá? Nessa noite, muita gente, muita autoridade, os filhos de presidente Dutra, né, participando. Por aqui, chegando aqui, o presidente da casa, vereador Ricardo Lucena. Estamos ao vivo, vereador. Mais uma vez, o bom senso também prevalecendo, o vereador cedendo a casa, que é a casa do povo, para essa festa, a festa desse lançamento do livro do Araújinho. O Araújinho merece, né? Já vem, acho que é a segunda edição do livro e só temos presente porque temos passado. Então ele resgatou o passado de presidente Dutra através de histórias, de pesquisas, e hoje lança um livro que quem ganha somos nós hoje e futuramente nossos filhos, nossos netos, toda a população de presidente Dutra, com o vasto conhecimento que ele tem. E o livro que está sendo lançado hoje aqui na Câmara, ele já me falou também que vai lançar em São Luís. E a gente fica, na verdade, nós é que sentimos muito privilegiado pelo lançamento dele ser aqui em Presidente Dutra, mais precisamente na Câmara Municipal de Presidente Dutra. Muito bem, obrigado ao vereador, né? Vereador, presidente da casa, que é o vereador Ricardo Lucena. Nesse momento, o Araújinho, né, já está, que nós chamamos, né, lá no centro, lá na mesa, né, e vai começar então, na verdade já começou, autógrafos, né, conseguir a assinatura. Nesse momento aí você acompanha em tempo real, tá? Em tempo real, esse momento, né, pessoas adquirem o livro, né, e aí a dedicatória do autor, né, o escritor presidutrense, que é o José Pedro de Araújo, né, o Araújinho. E aqui do lado, tá? Vou passar para esse lado. Ela veio de Teresina, né? Ela veio de Teresina prestigiar essa festa, claro. Festa porque é o relançamento desse livro, e ele teve o apoio também dos irmãos, e a doutora Benedita não poderia faltar. Isso mesmo, é um momento ímpar que eu jamais poderia deixar de estar presente, e até mesmo pelo relevante trabalho do meu irmão nessa obra. Ele se esforçou muito, ele procurou trabalhos, livros, arquivos públicos. Ele se devotou a esse trabalho como um verdadeiro sacerdócio, então eu jamais poderia deixar de estar presente neste momento tão importante para a nossa cidade, né? Um povo sem uma história escrita é fadado ao esquecimento, não é? E graças a Deus ele tem feito esse resgate com o lançamento há 16 anos atrás da primeira edição, e agora com a edição melhorada, digamos assim, a revista e atualizada. Então, um grande prazer, né? Obrigado. A gente só tem a agradecer pela sua presença, tá? Também nessa festa maravilhosa. Doutora juíza, doutora Benedita, muito obrigado. Estamos ao vivo, em tempo real, tá? Você acompanhando aí as imagens, tá, do lançamento desse livro do presidutrense, né, Araújinho, como é chamado, né, pelos seus
conterrâneos. Bom, a gente continua com as imagens ao vivo, mas daqui a pouquinho, tá, com imagens definitivas da assinatura, né, de autógrafos pelo o dono da festa, que é o escritor José Pedro Araújo. E você acompanhando em casa, você que está acompanhando aí pelo canal do YouTube, acompanhando tudo ao vivo. Estamos ao vivo, a TV Cidade de Presidente Dutra, no lançamento, né? Na verdade, dessa nova roupagem, a nova roupagem do livro do escritor Araujinho, Viajando, do curador a Presidente Dutra. Daqui a pouquinho a gente volta com imagem definitiva dessa grande transmissão, também não podemos deixar de dizer, da TV Cidade Record em Presidente Dutra. Boa noite a todos. É com imenso prazer que temos a honra de receber em nossa cidade o seu mais ilustre filho, José Pedro de Araújo Filho, que vem trazer para os anais históricos de nossa cidade a história política, econômica, social, com suas personalidades e os fatos que fizeram história neste crescimento do nosso município. José Pedro de Araújo, ele mergulha profundamente na alma das famílias presidutrenses, trazendo em suas narrativas histórias que estavam esquecidas no passado. E isso evidencia a quem vive de resgatar a história e de escrevê-la com amor e com dedicação, se resume em bons livros, e esse último sendo resgatado outros fatos que não fizeram parte do primeiro. Araújo, eu me sinto honrado de estar aqui lhe agradecendo em se aprofundar na história política de nossa cidade, trazendo esses fatos tão importantes. Eu faço parte dessa história também, como você, como escritor e poeta. Eu mergulhei na poesia, mas apaixonado pelas suas crônicas e pelas suas vertentes e narrativas, me tornei também um cronista. E estou mergulhado também em desvendar as histórias desta cidade. E eu dizia para algumas pessoas aqui que eu estava a conversar, que eu estava evitando ler alguns escritos do José Pedro para que eu não sofresse influências nas minhas crônicas. Isso é maravilhoso, porque a informação ela vem de forma eclética e diversificada. Araújo, parabéns. Que Deus continue lhe abençoando e lhe dando entusiasmo para que você escreva muito mais outros livros maravilhosos como esse. Muito obrigado. É importante dizer que para um evento desse acontecer, é importante contar com os mecenas das artes,
que são os nossos grandes patrocinadores. Sem eles, com certeza, o livro poderia não sair logo. Porque nós que escrevemos, que mergulhamos nesse universo, a gente gostaria de ter o direito de não meter a mão no bolso para publicá-los. Mas que haja pessoas aguerridas, que acreditem na história de nossa cidade, que invista nesses intelectuais, desses poetas, que se debruçam noite e dia a escrever, a pesquisar, a buscar fato, a esclarecer, a perder tempo correndo atrás da informação. Que a classe empresarial valorize isso, como está valorizando agora. Quero contar e agradecer com o apoio dos empresários Jonatas Araújo e o Ilana Araújo, Arão Barros e Helenice Barros, José Alves Carvalho e Larilda Carvalho, Dr. Orlando Pinto e Cárita de Guadalupe, Raimundo Carvalho e Valdelice Carvalho, nosso querido prefeito, Paulo Sérgio Falcão e sua dileta esposa, Neuza Falcão, Dr. Elian Barros e sua esposa, doutora Rosiane Barros. Agradecimentos profundos em torno dessas pessoas que fizeram com que esse maravilhoso livro pudesse acontecer. Eu quero convidar para compor a mesa, representando o Poder Legislativo Municipal, o senhor presidente Ricardo Lucena, representando toda a edilidade desta cidade. Gostaria de convidar o senhor Lucas Castro, chefe de gabinete do prefeito municipal Raimundo Carvalho, a compor a nossa mesa. Gostaria de convidar a nossa querida doutora Benedita Barros Araújo. Convidamos também a compor a nossa mesa, representando os secretários municipais de Presidente Dutra, o senhor Fernando Serendo, secretário municipal de Educação. Temos a honra de convidar para compor a nossa mesa também o secretário de Finanças Públicas do município de Presidente Dutra, o jovem Rômulo Carvalho. Representando o secretariado. Sim, sim. E para finalizarmos, queremos convidar o nosso ilustre escritor, José Pedro de Araújo Filho, a compor a mesa. E convidamos também a sua esposa, doutora Helena Souza Lima Araújo. E queremos saudar aos amigos, familiares e todos que tiveram a gentileza de vir participar deste grande evento cultural. As nossas saudações a todas as famílias aqui presentes. Para darmos início ao nosso evento, chamarei aqui uma ilustre amiga, filha de nossa cidade, teve uma carreira na magistratura, também escreve, tem filha escritora também, e ela vai fazer uma apresentação desse grandioso livro. Doutora Benedita Barros Araújo Lima. Boa noite a todos.
Cumprimento nossos conterrâneos de nascimento e por adoção, por abrilhantarem esta solenidade com suas presenças. Estou maravilhada com o apoio que a nossa cidade tem dado ao escritor José Pedro de Araújo. Isso denota a importância que o nosso povo dá, não é, às artes e à cultura. Não é? Isso é maravilhoso. Cumprimento também as autoridades presentes, e aqui eu gostaria de, em nome do presidente da Câmara, Ricardo, saudar todas as demais autoridades e dizer que nós nos sentimos honrados com as suas presenças. Gostaria de saudar também, por acaso existe alguma autoridade eclesiástica, pastores ou padres, sintam-se também bem acolhidos e nós agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco. Gostaria também de dizer, não é, que se não fosse, como já bem disse o nosso ilustre escritor também, Orfileno, que se não fosse, não é, a bondade e também o desvelo dos cidadãos dessa terra, empresários, essa obra tão magnífica não teria saído. E aqui nós gostaríamos de novamente citar a Complaste, a Superforte, a Ugastro, que é do Dr. Elian Oliveira Barros e da doutora Rose, a Construtorres, Audiolá, Clínica Nossa Senhora da Vitória e Autopeças Falcon Lube. Muito obrigada, porque vocês tiveram a sensibilidade de valorizar esse trabalho. Senhoras e senhores, antes de tudo, quero agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento tão importante para as nossas vidas. Hoje, eu me sinto muito honrada de estar no meio do meu povo, né, que eu considero o meu povo, que tantas vezes eu tenho estado em Presidente Dutra, mas não tinha tido essa oportunidade de vivenciar juntamente com a comunidade, com os meus conterrâneos de nascimento e por adoção, momentos tão significativos como o que nós estamos vivendo agora. É com imensa alegria e emoção que apresento a segunda edição do livro Viajando do Curador a Presidente Dutra, História, Personalidades e Fatos. Há 16 anos foi lançada a primeira edição, também muito festejada. Naquela oportunidade, tivemos a presença e bênção da nossa mãe, Terezinha Barros de Araújo, e de outros parentes próximos e queridos, assim como conterrâneos natural e por adoção, que já não estão conosco, estão na eternidade. Como transmitir todo o amor e dedicação que foram colocados em cada página escrita? Talvez não faça com maestria devida. Entretanto, não me furtarei de tentar demonstrar o valor desse belíssimo e esmerado compêndio para o povo da nossa terra. Sabemos que é um povo sem sua história escrita, é um povo fadado ao esquecimento. O próprio Deus, Senhor da criação, Ele teve esse zelo. E Ele trouxe a nós, através de homens inspirados, o cânon sagrado, não é? Com o fim de dar conhecimento ao homem da sua própria história, e isso se iniciou com Moisés, que é considerado o primeiro historiador, com os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, e em sequência todos os demais livros das Escrituras. Quis eu trazer à memória um pouco da história bíblica com o propósito de demonstrar a todos o quanto é necessário
que escrevamos as coisas que foram vividas, bem como as que estamos vivendo. O livro que ora se apresenta, além do enfoque histórico, traz consigo importantes informações geográficas, econômicas e culturais. É-nos dada a informação de que as terras que compõem nosso município eram conhecidas como Mata do Japão. O autor, em sua apresentação, diz, abro aspas, Japão era, aliás, o termo pejorativo usado por nossos irmãos maranhenses para designar uma região que se situava muito distante, incomunicável, no centro geográfico do Estado, e se era tratado como escárnio, passou depois, convenientemente, a ser relegada ao esquecimento histórico, talvez para esconder dos conterrâneos de hoje o que deixaram de fazer no passado, de maneira a inserir esta região de ricas terras e águas deliciosas e benfazejas no processo de desenvolvimento pelo qual o Estado estava passando. Página 19 do livro. Entretanto, confesso que prefiro o termo, ao invés de Mata do Japão, prefiro o termo Sertão Florido, dado pelo também escritor, geógrafo maranhense Raimundo Lopes. Antes de ler este compêndio, não entendi o porquê de ser essa região chamada Mata do Japão. Muito menos conheci a extensão territorial do nosso município, do nosso antigo curador, bem como os municípios confrontantes. Para se ter ideia, Presidente Dutra, quando foi formada, ela se confrontava com Pedreiras, Barra do Corda, Colinas, esqueci um outro, mas só para vocês terem a noção da extensão e do tamanho que era o nosso município originariamente. Nesse livro pude também rememorar várias biografias de pessoas componentes de famílias que aqui fizeram ou iniciaram suas trajetórias de vida. Conheci histórias de antepassados que não cheguei a ver. O registro histórico tem esse poder. No dizer do pesquisador e escritor José Pedro de Araújo, pesquisar para recontar a história é deparar-se frente a frente com pessoas há muito desaparecidas, descobrir fatos importantes sobre os quais não tinham conhecimento. Recontar é viver, é reviver os momentos de felicidade e de tristeza já vividos, é embarcar no sonho dos que assentaram os primeiros tijolos no chão virgem do sertão ingente, mesmo se chegando à plataforma de embarque atrasados há mais de um século. Página 21. Adiante, o autor modestamente arrasou sobre a narração da história de nossa cidade, e ele diz, minha intenção não foi outra senão servir de estímulo para que nossos historiadores de verdade retomem o processo de montagem e resgate de nossa história. Entretanto, entendo que o autor seguiu todas as recomendações para se contar fatos do passado humano em seus mais diversos âmbitos, social, econômico, geográfico e cultural, se cercando de todo cuidado para colocar histórias de fato provadas, ouvindo pessoas, pesquisando documentos, manuscritos, fotos, visitando arquivos, lendo livros, enfim. Teve todo o zelo necessário, checando todas as informações relevantes para a confecção desse livro, que serve de importante fonte de conhecimento. Posso dizer a você, José Pedro de Araújo Filho, filho dos nossos saudosos e inesquecíveis pais, José Pedro de Araújo e Terezinha Barros de Araújo, não obstante ter como profissão a de engenheiro agrônomo,
Você se desincumbiu com bastante competência e excelência dessa árdua missão. Na orelha do livro, a professora, também conterrânea por adoção, Régia Vitória da Silva Feitosa, faz as seguintes observações. Obra de leitura deleitável, seja para o leitor presidente dutrense, de nascimento ou por adoção, seja para os futuros estudiosos da história, escritores desta terra. É, acima de tudo, um estímulo a que outros continuem atualizando essa história e não permitindo que os anos apaguem os rastros dos fatos que fizeram e fazem e farão o desenvolvimento desse torrão, outrora denominado Mata do Japão. Você se interessa pela história de nossa terra? Da sua terra? Creio que sim. No pós-fácil da presente obra, eu escrevo o que segue. Por fim, ao tempo em que louvo o autor por tão importante e brilhante trabalho, concito todos a lerem e recomendarem este livro como importante fonte de estudo para esta e para as futuras gerações, a fim de que conheçam quem de fato somos e de onde viemos, e levem adiante este precioso legado. É com orgulho e muita emoção que os aconselho a embarcarem nessa aventura e aquietarem-se confortavelmente e a saborearem as memoráveis narrativas do escritor que colocou no livro Viajando, do curador a presidente Dutra, suas personalidades e fatos. Sejam felizes, Deus os abençoe e muito obrigada. Quero aqui registrar presenças do ex-prefeito Jurandir Carvalho de Souza, do grande economista e também poeta e escritor José de Ribamar Teles, conhecido intelectualmente como Alma Grande, um grande amigo que está aqui presente, quero saudá-lo, o professor José de Ribamar Teles, o cantor, músico e tudo aqui nesta cidade, o nosso querido Carlos Adiel, que nos honra com sua presença. Quero aqui agradecer também a presença do Dr. Orlando, de Caritas de Guadalupe, e também do nosso querido Remi Alves Filho, que nos honra com sua presença, e dizer que é uma grande honra tê-los aqui conosco. Quero agora convidar a fazer uso da palavra o representante do prefeito municipal, Lucas Castro. Olá, boa noite a todos. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui essa noite, ao lado de pessoas muito importantes para a nossa cidade. O Ofileno acabou de citar alguns nomes, né, que eu estava olhando dali de cima. Quão importantes são vocês para a nossa história, né? Que a vereadora Gisélia, o ex-prefeito Jurandir, e eu vejo tantos outros rostos ali na galeria que eu poderia nomear um por um e saber da importância de todos nós para o progresso da nossa cidade. E, como disse a doutora, recentemente eu pude, de fato, comprovar que o livro do seu Araújo é, de fato, um compêndio de informações. Lá na prefeitura, recentemente a gente precisou de um convênio e lá questionava a gente a lei de origem do município de Presidente Dutra. E eu pensei, na Wikipedia eu não vou achar, no Google também não, mas eu sei onde tem. Eis que eu fui lá no livro, primeira edição, pretinho, procurar, e tive que mandar um ofício para a Casa Civil, né, esse daqui, pronto. Para quem não conhece, vou fazer o merchan. Esse aqui é a edição antiga do livro.
Viajando do Curador a Presidente Dutra, e nele já tem muitas informações. E agora vocês veem a versão mais nova, olha só a diferença, bem maior, revista atualizada. E continuando a história, foi aqui que eu consegui encontrar as informações necessárias, encaminhou um ofício ao secretário Madeira, que nos retornou com a lei de criação do município de Presidente Dutra, o decreto-lei que regulamentou a posteriori a mudança de nome de Curador para Presidente Dutra. Então, de fato, é uma fonte de estudo para nós, enquanto cidadãos presidutrenses, porque a gente, muitas das vezes, não percebe o nosso ao redor, né? Não percebe o nosso passado do dia. E o José Pedro de Araújo Filho, ele tem pego esse cotidiano, tem feito com que a nossa história esteja sintetizada nestas páginas. E eu acredito que é muito salutar para todos nós, enquanto moradores, cidadãos, que nós possamos se debruçar sobre as palavras dele, inclusive extremamente bem atualizadas, né? Eu estive hoje folheando a versão do Ricardo lá na presidência, que eu, por ocasião do prefeito estar hoje aqui nesta casa, e eu pude ver que lá já falava sobre as coisas que o senhor Raimundo está fazendo na cidade, falando da luta dele para ampliação e duplicação da BR 226 e 135, também conhecida como Avenida José Olavo Sampaio, das reformas das UBS. Então, quão preciso e quão atualizado está. Então, por isso, eu acho que eu não vou nem mais me delongar, porque é extremamente recomendado e é extremamente importante para todos nós conhecermos da nossa história. E o meu muito obrigado e parabéns, Araujinho, por mais esse livro. E, queria aqui ressaltar a memória de Terezinha, a nossa querida irmã Terezinha, que, conversando ali há pouco, foi uma pessoa que realmente nos ajudou muito a compreender quem nós somos, né, lá na Igreja Cristã Evangélica. Estou vendo aqui a vereadora Gisélia, muito emocionada, né? Foi praticamente uma grande mãe para todos nós. Ela foi uma pedra que consolidou a primeira Igreja Cristã Evangélica, foi uma das fundadoras ali com o pastor Araújo. Então, para nós, enquanto pessoas que conviveu com ela, foi um prazer. E estar revendo o Araújo e a família, para mim, traz a memória dessa pessoa que foi muito amada e muito querida para todos nós. Meu muito obrigado e boa noite. Eu quero saudar aqui a presença ilustre da família Leda, que aqui está presente, que se faz presente o Ribamar, a Leda com sua mãe e irmãos, e dizer que essa família ilustre fez parte do Executivo Municipal com 3 prefeitos, Antenor Arruda Leda, Adilon Arruda Leda e Antenor Arruda Leda. Uma salva de palmas para essa família maravilhosa. Queremos agora convidá-lo, o presidente do Poder Legislativo Municipal, senhor Ricardo Lucena. Dá o livro, filho. Boa noite a todos, boa noite a todas. Um prazer em recebê-los todos aqui na Câmara Municipal de Presidente Dutra, na Casa do Povo. E quando nós recebemos a visita do nosso autor, José Pedro de Araújo, estava acompanhado da sua esposa, do seu irmão e da sua cunhada, do vereador André. E ele tinha pedido o espaço da Câmara para fazer o lançamento do livro. E claro, de prontamente a gente cedeu, sabendo ele que nós é que fomos muito mais agraciados do que o livro ser lançado aqui na Câmara, do que a própria Câmara cedeu espaço para o lançamento do livro. Costumo dizer que nós só temos presente porque temos passado. E o livro, a segunda edição, principalmente, já estava dando uma folheada ali,
ele conta detalhadamente e minuciosamente a história da cidade de Presidente Dutra. E muitos que aqui estão escritos nesse livro. Muitos dos presentes. Ex-prefeito, temos aqui o Jurandir Carvalho, temos no livro está o nome do Remi Soares, está ali seu filho, Remizinho, está aqui o nome de todos, a legislatura que passou, temos aqui inclusive presente a vereadora Gisélia, vereadora Andréia, vereador Nava, vereador Tom Santos, vereador Wallace, vereador Comeinha, Adonias Comeia, que já estiveram conosco aqui também hoje. Inclusive, fazemos parte hoje do presente. E, posteriormente, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, nós já temos nossa pequena contribuição, vereadora, com a história de Presidente Dutra. Mas nós só estamos aqui porque, outrora, outras pessoas passaram. Nossos pais, nossos avós. E esse resgate da história de Presidente Dutra, tem certeza, nosso poeta Carlos Adiel, nossa secretária de Cultura Betânia, que será lido e relido por muitas pessoas. Então, nosso conterrâneo, escritor, quero, além de agradecer, parabenizar, primeiro pela coragem, pela determinação e pelo zelo e cuidado que você tem contribuído com a nossa cidade. Saiba que outras gerações, daqui 10, 20, 50, 100 anos, lerá esse livro que o senhor escreveu, que eu tenho certeza que foi noites sem, às vezes, dormir, pensando, preocupado, e, inclusive, vai ser um motivo de estudo para nós aqui na Câmara, que nós recebemos agora uns alunos do IEMA para fazer estágio, e tem a parte jurídica, tem a parte de informática. Então, a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer com 15 estudantes aqui? Então, a gente teve a ideia de fazer um documentário, um vídeo, falando da história dos ex-presidentes que passaram por essa casa. Então, aqui vai servir já de leitura para a gente, para os alunos. A partir de segunda-feira já vão começar a estudar, levantar melhor. Nós temos aqui o primeiro presidente da Câmara Municipal, seu Honorato Gomes está ali, avô da ex-vereadora Cálita, do ex-prefeito Dr. Orlando. E hoje, o primeiro, está aqui os familiares, e o atual, nós estamos aqui hoje. Então, por aqui passaram muitos. E este livro será já um motivo de estudo para a gente poder fazer um documentário. Então, quero lhe parabenizar e lhe agradecer, porque você tem feito e resgatado a história da cidade de Presidente Dutra. Muito obrigado. Eu quero aqui saudar a nossa secretária de Cultura Municipal, que ela que venha fazer parte do nosso núcleo aqui, próximo ao nossa mesa. Tá? Queremos também agradecer a presença da Francinete Batista, aqui presente, e também dizer que é motivo de muito orgulho ter a força feminina na Câmara, né? Por duas vereadoras aguerridas, que é a vereadora Gisélia e a vereadora Andréia. Viu? Um prazer tê-las nesta grande luta na Câmara Municipal. E agora, para nos falar desta importante obra, deste grande trabalho, desse mergulho na pesquisa, né? Na alma e no universo das famílias presidentenses, vamos convidar o nosso ilustre escritor, José Pedro de Araújo Filho.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença aqui nesse momento tão importante para mim. Eu já não sou mais um jovem, mas continuo sonhador. A minha ligação com essa cidade, apesar de já estar fora, apesar de ter saído daqui desde os meus quase 15 anos, ou 15 anos incompleto, como costumamos dizer por aqui, nunca me desligou daqui. Diariamente eu estou procurando notícias, procurando informações, conversando com pessoas, com conterrâneos sobre a minha cidade. E daí eu ter aceitado esse desafio de fazer um livro numa atividade que eu não sou especialista. Eu não sou historiador por profissão. Eu, como já informaram aqui, sou um engenheiro agrônomo, mas que toda a vida gostei muito de história. Isso acredito que tenha herdado dos meus avós. A minha avó, que viveu 100 anos nessa terra, costumava dizer que quando aqui chegou, existiam apenas 27 casas aqui, na comunidade do Curador, todas de palha. E ela veio para cá criança ainda, com um pouco mais de 6 anos. Isso no começo do século XX. E ela gostava de contar essas histórias, essa coisa me despertava muito, eu acho até para atrair os netos em torno dela. Ela gostava de contar essas histórias e repetia, coisa que eu estou fazendo já, pela minha idade. De vez em quando sou lembrado por algum dos meus filhos. Eu já contei essa história pelo menos 15 vezes. Então eu acho que faz parte da nossa constituição psicológica, essa coisa da gente ficar repetindo das coisas que a gente gosta e que a gente admira. Mas eu peço só mais um pouco da paciência de vocês para eu ler alguma coisa que eu escrevi aqui na minha... Eu queria primeiro saudar o nosso presidente da Câmara e agradecer, Ricardo Lucena, e agradecer pela sessão dessa casa, essa Casa do Povo, como ele mesmo disse, para que nós pudéssemos fazer esse lançamento. Agradecer em nome dele todos os vereadores, agradecer os meus familiares, a minha irmã, que fez uma belíssima apresentação do livro. Eu não sei nem o que eu vou dizer mais, depois do que ela fez, falou aqui. Mas vocês vão ter que ter um pouco de paciência para ouvir, porque está escrito aqui, eu preciso ler isso. E agradecer o Ofileno por ter aceitado de última hora. Ele foi o meu primeiro mestre de cerimônia no lançamento do primeiro livro, e ele é mestre nessa arte. Eu acho que não é só mestre de cerimônia, ele é mestre poeta, é mestre administrador, é mestre empresário. Está fazendo medicina agora, eu acho que é o 4º curso universitário dele. Ele e a família toda. Além de tudo, é um corajoso, porque sair daqui com a família como ele fez, fechar as portas da casa e ir embora para a Bolívia, não é para qualquer um, tem que ter coragem. Na idade que ele já estava, né, com os filhos já crescidos. Então, eu agradeço em nome desse grupo que está aqui à frente, a todos os presentes, todos os vereadores, a todos os amigos, aos meus patrocinadores, que sem eles, como se disse aqui já, eu não teria tido condições de lançar esse livro. Realmente é um processo muito caro hoje em dia e eu procurei fazer, até porque acredito que é a última edição desse livro. Eu não sei se eu vou ter mais energia para fazer a continuação de um terceiro livro sobre a história de Presidente Dutra. Mas o fato é que, sem o apoio desses empresários, e eu vou, antes de começar o meu discurso, eu quero fazer só uma observação aqui. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo muitos anos,
E ele é de uma cidade, é poeta, e ele é de uma cidade piauiense histórica, é conhecida como a terra dos ex-governadores, porque deu muitos governadores lá. A terra dos marechais também, deu muitos militares que ocuparam postos importantes no Brasil, foram governadores em alguns estados, presidiram comissões de limite de território do Brasil com outros países sul-americanos. Então, tem uma academia de letras importante lá. Esse amigo lançou um livro o ano passado, praticamente todo sobre a cidade, e ele não teve o apoio de um empresário sequer. Uma cidade histórica daquela. Aqui, eu posso dizer que com a ajuda do meu irmão Jonatas, eu não tive dificuldades para encontrar quem me ajudasse a fazer esse projeto andar. Então, quero agradecer e vou ler no final o nome de cada um, mais uma vez. Mas deixa eu fazer aqui os meus improvisos. Caríssimos amigos e amigas que hoje estão abrilhantando este evento, sentimos-nos profundamente gratificados com a presença de todos vocês. E um acontecimento dessa natureza não costuma atrair muitas pessoas. É o que afirmam muitos. Mas aqui em Presidente Dutra, essa afirmação não se sustenta. Desde a primeira vez, lá no distante ano de 2007, o presidente dutrense respondeu maciçamente ao nosso chamado. Fico de veras agradecidos ao povo da minha terra e começo a minha curta oração repetindo o que disse, não é tão curta assim, repetindo o que disse o historiador português Domingos José de Magalhães, que acredito ter sido o primeiro propagandista das terras do Maranhão, lá no Reino de Portugal. Ele fez um belíssimo trabalho e dizia que isso aqui era a terra que manava leite e mel. Então, por isso é considerado um grande historiador e um primeiro propagandista das coisas do Brasil, lá na Europa. Então, o Domingos José de Magalhães, no seu livro Memória Histórica e Documentada da Revolução da Província do Maranhão, em uma referência ao movimento revolucionário conhecido como Guerra da Balaiada, abro aspas para o que ele disse. Se as cenas de que somos testemunhas gravadas ficam em nossa memória, nem por isso dispensam a narração delas para o futuro, porque devem nossos filhos instruir-se com a lição do passado e saber por que alternativas passamos, que lutas tivemos, que tropeços encontramos, a fim de que, se possível for, evitem os males que sofremos e prezem o legado que, à custa de fadigas nossas, lhes transmitimos. E como no meio mesmo da geral corrupção nunca deixa de aparecer algum coração nobre e generoso, convém que não pereçam no abismo do esquecimento essas virtudes peregrinas que tanto edificam e que são os mais preciosos dons que a providência outorga aos homens. Palavras do nosso historiador português Domingos José de Magalhães, sobre as suas escritas do Brasil, sobre a história do Brasil e principalmente sobre a história da Guerra da Balaiada, que aconteceu aqui no nosso estado do Maranhão e depois se estendeu para o Piauí e chegou ao Ceará. Esta citação está na abertura da edição deste livro e também nesta segunda, e acredito, última edição que ora fazemos o lançamento aqui. Afirmava aquele autor que a história das lutas travadas no passado não devem ser lançadas na profunda cova do esquecimento, para que os que vierem depois possam saber quais os problemas enfrentados, os tropeços superados e quais as vitórias alcançadas por aqueles que abriram caminho para o desenvolvimento de uma região, a nossa região maranhense. Nos dias de hoje, a avalanche de informações que recebemos diariamente soterra rapidamente aquilo que ouvimos antes. Tão grande é o seu volume. Daí a necessidade que sentimos de deixar registrado tudo no papel, marcando na celulose a história da nossa pequena comunidade, que, à custa de sofrimentos e do trabalho,
e do trabalho indormido da nossa gente, edificaram-se em um lugar decente para se viver no meio de uma região cujo acesso era muito problemático, a ponto de as pessoas da capital a denominarem de Japão maranhense. Japão, para eles, significa algo distante e quase impossível de ser alcançado. De fato, chegar até aqui não era uma tarefa fácil. Não possuíamos um rio navegável que permitisse que alguém tivesse acesso à região. Depois, a floresta exuberante também era uma barreira para aqueles que tentavam fazer uso de alguma montaria ou mesmo fizesse o caminho a pé. Deste modo, os primeiros que aqui chegaram foram pessoas de luta, determinados, pois enfrentaram e superaram todo tipo de dificuldade para chegar até aqui e se estabelecerem. Imagine o trabalho que tiveram para abrir uma clareira e construir a primeira moradia nessa região, nesse meio tão inóspito e distante. E por esta e outras razões, não merece que os joguemos no esquecimento. Aqueles que hoje pegam o seu transporte na capital do Maranhão, ou mesmo atravessam o rio Parnaíba, e em poucas horas já estão na região, sem sujar a roupa que vestem com o pó das estradas, não podem esquecer que os primeiros passaram por problemas quase insuperáveis, em dias e dias de trajeto duro e cansativo para concretizar o mesmo trajeto. Esses pioneiros merecem muito mais do que uma estátua em praça pública, pois as estátuas muitas das vezes são derrubadas por algum administrador quando pretendem fazer alguma reforma no local. Registrando isso no papel, pessoas lá do outro lado do mundo também podem ter acesso a essa bonita história e repassarem para outras pessoas em outras épocas mais à frente. Na apresentação desse livro, começo dizendo que quem se der ao trabalho de mergulhar nos escritos que imortalizaram a velha e até a nova história do Maranhão, marcada perpetuamente na celulose branca dos livros de história e eternizada por velhos, novos e brilhantes historiadores, depara-se com a constrangedora e unânime situação. Não existem relatos sobre a história da região da Mata Maranhense. Ou, como diriam os nossos antepassados, da região do Japão. Em outras palavras, quem se dedicar ao trabalho de compulsar os livros de história do Maranhão, sentirá falta de referências acerca deste pedaço de chão, descobrirá que parte dos maranhenses, um povo batalhador, sofrido e destemido, não mereceu uma única página escrita falando da sua epopeia. Não lhes destinaram espaço para expor a sua luta indômita, que muitas vezes lhe trouxeram lágrimas de puro sofrimento, ao se lançarem à tarefa de desbravar uma terra escondida no âmago do território, no recôndito mais escuro da floresta altiva, sem estradas pavimentadas por águas. Descolou aqui. Como os autênticos caminhos líquidos em que se transformaram os rios Itapecuru e Bearim, estradas por onde trilharam os devassadores de outros sertões mais distantes. Deste modo, a falta de alguém mais capacitado para tão estafante e penosa tarefa de escrever a história do nosso povo, candidatei-me, mesmo sem a formação ideal, a registrar a saga desse nosso povo que conseguiu construir no mais profundo da mata bela e escura, instigantes, atraentes e progressistas histórias de vida. Felizmente, temos muitos cúmplices nesse intrincado processo de escrever a história tal como ela aconteceu. Amigos, parentes, aderentes, conhecidos, desconhecidos, todos, simplesmente todos, ao saberem no que estamos trabalhando, hipotecaram solidariedade irrestrita conosco. Pobre de nós não fossem esses informantes. Perderíamos a corrida para trás, ainda no primeiro passo. Eu considero escrever a história, talvez até porque não seja um historiador, como uma caminhada para trás, e que a gente tem que continuar pisando nas mesmas pegadas para que a história saia do mesmo jeito que ela aconteceu. Então,
E o que leva alguém a se submeter em tão intrincado ofício? Busca por notoriedade? Orgulho de ver o seu nome grafado na capa de um livro? Claro que não. Apenas e tão somente respeito pelos que derramaram o próprio sangue para tornar esse pedaço de chão em algo bom e aprazível para se viver. O que me levou mesmo a me debruçar nesse desconhecido campo de ação foi o amor que sinto pela terra que me viu nascer. Foi a percepção de que, ao pesquisar a história da minha terra, estou em contato permanente com ela, posto que aqui não resido. Foi a química perfeita ainda existente entre um menino que, ao abrir os olhos, pela primeira vez, se deparou com a dourada luminosidade deste lugar. Foram as lembranças que sempre teimam em voltar, e as saudades sentidas de algumas personalidades marcantes que já se foram. Foi, sobretudo, a saudade das brincadeiras de criança, dos banhos de riacho, de correr pela Rua Grande nos dias de chuva, de ouvir o ronco dos papagaios que coloriam o céu inebriantemente azul dos dias de maio. Acredito que tenha sido, acima de tudo, o orgulho e a felicidade de ter vindo ao mundo num lugar que possuía o venturoso nome de curador. Acho que é isso o que os mais velhos, na sua sabedoria milenar, chamam de o apelo do umbigo enterrado. Só para registrar, o meu umbigo está enterrado aqui. Então foi por isso. Hoje, olho para o público que honrosamente se deu ao trabalho de vir até aqui e sinto a falta de muitos dos meus que estiveram no lançamento da primeira edição deste livro, a começar pela minha mãe Terezinha, pela minha tia Felicinha e tantos outros que que me instruíram com a história do velho curador. Por isso, a história desse povo não poderia jamais ser deixada de lado sem que os mais novos e também os que vierem depois está quase terminando, gente. Saibam que foram eles os verdadeiros construtores que fizeram nascer o nosso município. Ao me encontrar nesse ambiente também, na Casa Legislativa de Presidente Dutra, não há como não lembrar que meu pai ocupou as tribunas dela por 8 longos anos. Anos duros, difíceis, em que muitos por aqui, que por ela passaram, tombaram mortalmente feridos pelas balas de algum adversário. Menos mal que os embates de hoje ficam unicamente no campo das ideias. É uma prova de que superamos aqueles tempos odiosos em que os adversários políticos eram também nossos fidagais e mortais inimigos. Melhoramos também nesse aspecto. Encerro as minhas palavras afirmando que o que está escrito nas páginas desse livro, que ora fazemos o seu lançamento, são fragmentos apenas da história verdadeira desta terra. Muitas outras partes delas ainda estão ocultas, esperando que novos pesquisadores se lancem à sua procura. Veja o que aconteceu comigo, por exemplo. A primeira edição, lançada em 2007, não trazia o nome do primeiro homem, ou dos primeiros homens que aqui vieram para instalar suas fazendas. Esta nova edição preenche essa lacuna e diz que foi o coronel Diogo Lopes de Araújo Salles, o primeiro a explorar as terras da região, ocupando a conhecidíssima data chamada de Santa Maria do Japão. Hoje, um bairro da nossa cidade, parte dela. Deste modo, muitos outros fatos ainda estão por serem elucidados, trabalho que deverá ficar com os novos historiadores que futuramente surgirão. E é necessário que isso de fato aconteça. Não podemos deixar que a história da nossa comuna seja contada somente pela metade, como acontece hoje em dia. Querem mais um exemplo? O IBGE lançou, nos anos 70, me parece, um conjunto de documentos encadernados denominados Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Nesses livros, era contada a história de todos os municípios desse imenso país. Trata-se o IBGE, e eu reconheço isso profundamente,
de uma instituição de valor inestimável e que tem prestado grande serviço ao nosso país. Contudo, ao contar a história de algum município, ele se vale de informações colhidas junto à população, pois muitas das vezes os servidores que se lançaram na difícil tarefa de escrever a história de municípios como o nosso, eram pessoas de outras localidades, que vieram prestar seus serviços aqui. Deste modo, serviram-se de informações não verdadeiras, ou mesmo verdades, para escrever o que pensavam ser a verdadeira história do nosso curador. E a história do município, pela primeira vez registrada em documento oficial, passou a ser contada de um modo um pouco diferente da verdadeira. Hoje em dia, se procurarmos os documentos de qualquer órgão oficial, ou mesmo em alguns sites de internet, ela é contada assim, tal qual foi registrada naquela enciclopédia do IBGE. Eu vou ler aqui só um pedacinho de como essa história está sendo contada nesse papel, está se negando a abrir. Vejam só como é que está, muitos de vocês já devem ter visto isso. A história está sendo contada da seguinte forma: no século XIX, os cunhados José de Souza Cavalheiro e José de Souza Albuquerque, buscando local onde pudessem se fixar, partiram de Codó. Obrigado, meu irmão. Partiram de Codó, desbravando a região. Abriram picadas, seguindo por trilhas de caça e identificando os acidentes geográficos, tendo como orientação apenas a trajetória do Sol. Assim, conseguiram localizar as brejeiras de São Bento, São Joaquim do Caxixi e Corrente, hoje pertencentes a Tuntum. Os dois primeiros e a Barra do Corda, o último. Pertencente a Tuntum, os dois primeiros, e a Barra do Corda, o último. Ali acamparam, iniciando o reconhecimento das áreas próximas e detectando a presença de indígenas e de cristãos, principalmente em Barra do Corda. Posteriormente, trouxeram suas famílias, fixando-se na região. Essa é a história que está sendo contada. A meu ver, e pelas pesquisas que eu fiz, um pouco fantasiosa. Eles tinham que escrever alguma coisa e pegaram informações de algumas pessoas que realmente não condiziam muito com a verdade. Eu prossigo aqui, agora com a minha descrição. Eu diria que aqui misturaram verdade com ficção pura. Primeiro, a parte verdadeira. José de Souza Cavalheiro, e não Cavalheiro, como está lá no livro do IBGE, e José de Souza Albuquerque, de fato, fazem parte do grupo de pioneiros que primeiro desbravou essas terras. Eles faziam parte do grupo do coronel Diogo Lopes de Araújo Salles, trazido por ele do Ceará, e que aqui se estabeleceram na beira do rio Alpercatas, no lugar depois conhecido como Fazenda São Marcos. Esses todos eram familiares, alguns sobrinhos, outros um genro, e esses à beira do rio Alpercatas. Em segundo lugar, não saíram esses homens de Codó, transitando por picadas abertas na mata, para depois passarem pela região do Curador. Se já existia picada na mata, alguém já conhecia isso aqui. Alguém que abriu essas picadas já tinha chegado até aqui. Então, já começa sendo uma inconsistência essa afirmativa. Para depois passarem pela região do Curador e seguirem para se fixar nas brejeiras de São Bento, São Joaquim, do Caxixi e Corrente. E se assim tivesse ocorrido, não seriam eles ocupantes dessas terras. A verdade é que esses dois cidadãos residiam por essa época na Fazenda São Marcos, no lugar denominado Campo Largo, entre Barra do Corda e Colinas, e vieram para a região do Curador, quando trabalhavam para abrir uma estrada de ligação das ribeiras do Itapecuru, lá em cima, contratados que foram pelo governo,
até a foz do Rio Flores, aqui embaixo, quando o Rio Flores deságua no Rio Mearim. Corria o ano de 1837, quando o citado coronel foi contratado para abrir a tal estrada e assim ficar conhecendo a região, que mais tarde seria batizada de Curador. Por conta desse trabalho, o coronel Diogo Lopes e seus familiares requereram algumas datas de sesmaria de terras aqui. A data Santa Maria, já citada, a data Jacoca, a data Bom Sucesso, a data Tuntum, entre outras. Todas foram registradas em nome da sua família, dos seus familiares. Esses foram os primeiros homens que ocuparam essa terra. Eu não conto aqui, mas está contado no livro, que depois eles tiveram que sair daqui porque o rebanho deles foi atacado por uma praga de morcegos, hematófagos, que dizimou quase todo o rebanho e matou algumas pessoas. Eles tiveram que sair daqui da região. Está contado isso no livro, não está aqui no meu discurso. Deixa eu ver aqui, já me perdi. A Santa Maria, por exemplo, foi registrada em seu nome, em nome do coronel Diogo, e as demais datas em nome de um genro e de sobrinhos seus. O resto dessa história está contada no livro. O que é certo é que vieram todos da região do Campo Largo, aqui próximo a Colinas, nas ribeiras do Alpercatas, do rio Alpercatas, para desbravar as primeiras terras do Curador. Conto essa história aqui também para solicitar às autoridades aqui presentes que procurem uma maneira para corrigir essa história meio fantasiosa, talvez recorrendo ao próprio IBGE para fazerem a alteração devida, já que ele é um órgão em que primeiro se vai em busca de informação quando se inicia uma pesquisa. Para se ter uma ideia do que eu falo, o próprio site da Câmara Municipal e também o da Prefeitura trazem a história contada desta forma, que eu li aqui. Agora temos elementos para propor a alteração necessária e pôr em seu lugar a verdadeira história do nosso município. Estou terminando, já chegamos aqui no final. Peço desculpa aos presentes por ter me alongado tanto. Contudo, não posso encerrar estas palavras sem agradecer àqueles empresários que acreditaram no nosso projeto. São beneméritos que merecem também o reconhecimento de toda essa comunidade. Sem eles, esta edição nunca teria chegado até a gráfica, tal o custo de sua publicação, da publicação de um livro, dessas proporções e qualidade. Eu falo qualidade do papel, viu? Assim, passo a nominar os apoiadores do nosso projeto: Jonatas Barros de Araújo e Ilana Carvalho de Araújo, e sua empresa Complaste, José Alves de Carvalho e Hilarilda Carvalho Torres, da Construtores, Dr. Orlando de Souza Pinto Filho e Cárita de Guadalupe Gomes, da Clínica Nossa Senhora da Vitória, Raimundo Alves de Carvalho e Valdelice Carvalho, da Audiolar, Arão de Oliveira Barros e Helenice Barros, da Superforte, Dr. Eliane de Oliveira Barros e doutora Rosiane Barros, da Clínica O Gasto, e Paulo Sérgio Ferreira Falcão e Maria Neuza Falcão, proprietários da Falcão Autopeça e Falcão Lube. A história fará a justiça a todos vocês. Deus ilumine e proteja a todos nós. Eu queria agradecer também, só um momento aqui. Eu queria agradecer também aos meus amigos e familiares, alguns saíram de Teresina, e aqui estão, alguns de São Luís, e fizeram tudo aqui. Eu estou com meus 2 filhos aqui, faltando o outro que está viajando para São Paulo nesse momento, não pôde vir. Minhas netinhas, tenho 3 aqui, das 4. A minha irmã, que fez uma belíssima apresentação, a minha esposa, que tem aguentado os meus achaques, o meu nervosismo natural de quem está vendo o tempo se escoar e as informações não chegam a contento. Gostaria de agradecer a minha nora ali, essa bela jovem aí, a Amanda,
E a Carol, cadê a Carol? Também a minha nora, que está aqui, as minhas sobrinhas, Natasha, um monte de parentes que estão aqui nesse momento. Todos vieram, alguns? Meus cunhados, meu cunhado Raimundo Lima, que é o esposo do juiz aposentado, também ele, um escritor, e que tem publicado algumas obras importantes, principalmente nesse meio infantil e juvenil, que ele gosta muito. E agora mesmo saiu um trabalho seu no livro que vai ser publicado aliás, está saindo um trabalho dele, um livro que está sendo publicado daqui a poucos dias pela Associação dos Magistrados Piauienses. É um livro importante que está saindo agora e ele tem uma colaboração, ele tem um trabalho muito importante lá, alguns contos muito importantes que ele está publicando lá. E Pedro Neto, que veio com a minha sobrinha Natasha, veio de Teresina Brilhantar, Hélida Leite, que é também, hoje não é mais só Leite, ela está entrelaçada com a família Araújo. Então, gente, eu não tenho como, meu primo de Olindo, Leopoldo, que veio de Fortaleza para participar dessa. Leopoldo é filho do meu tio mais velho, tio Dioclésio, é filho do meu avô com a minha avó. Eu digo assim porque o meu avô teve uma outra família primeiro, ele ficou viúvo, depois se casou. Mas da minha avó, ele era o mais velho, fez construir a sua família em Fortaleza, e eu acredito que é a maior de todas. Só para encerrar, quando eu tive que pedir para todos os parentes, tem um breve resumo aí da nossa família, né, da árvore genealógica dos Barros, da família Barros. E quando me mandaram de lá, minha prima Aninha me mandou de lá, ela vinha 30 páginas, para você ter uma ideia do tamanho da família que ele formou lá no Ceará. Então, gente, muito obrigado, desculpe mais uma vez por ter me alongado tanto. E obrigado por fazerem presente aqui. Só mais um minutinho. Essa primeira sala nós teremos brevemente um coquetel e nesta segunda sala ocorrerá o autógrafo do autor a quem teve acesso ao livro. Eu só queria aqui finalizar em nome da professora Sulamita Barros e de Aulino Barros, agradecer a toda a família Barros aqui presente. Falei aqui há pouco da importância da família Leda no processo político de presidente Dutra. Não deixaria de falar da importância também da família Gomes no processo político de presidente Dutra, aqui representado pelo Dr. Orlando Gomes, Carita Gomes, meu irmão Jadson Gomes, fisioterapeuta, que também que fez presente a este grande evento. Eu quero agradecer também a nossa amiga Jesus Torres, que teve o seu pai, José da Cruz Oliveira Torres, como um grande incentivador no processo político desta cidade. E quero agradecer aos empreendedores da imprensa local, que antes deste evento acontecer, já estavam divulgando fortemente. Em nome do senhor Paulo Andreu, eu quero dar minhas saudações a todos os membros que fazem parte dessas duas grandes equipes de TV, sob o comando dos empresários Adonias Soares e do senhor Rodrigues, através da TV Cidade e da TV Rio Flores. Os nossos sinceros agradecimentos. Quero aqui também agradecer pela presença do senhor Francalino Carvalho, aqui representando a extensão e a importância de toda a sua família aqui no município de Presidente Dutra. O nosso muito obrigado pela sua presença, senhor Francalino. E, finalizando, quero agradecer a todos por estarem aqui presentes. E agora vamos patrocinar o nosso coquetel aos presentes, e quem teve a oportunidade de comprar o livro, que venha para a segunda sala para receber autógrafo do autor. O nosso muito obrigado por tudo.
mandado uma mensagem para ele que não chegaria a tempo de fazer, sabe? Porque eu gosto dessa coisa organizada, com a capinha, com aquela coisa muito... Aí ele me chama aqui, não vai perguntar não sei experiência. Aí eu fui secretário municipal 3 vezes, eu fui chefe de gabinete dos prefeitos, fui chefe de gabinete do Remy Soares, fui chefe de gabinete da prefeita Regina, do prefeito Joaquim Figueiredo, da Irene nos 2 mandatos e do prefeito Soares. Eu tenho prazer em conhecê-la pessoalmente, não a conhecia. Tá? Prazer. Eu tinha me contado da Brafunas, largar tudo. Eu larguei a família toda, estamos graduando em medicina, minha filha já gravou-se em medicina.